que a floresta amazônica tem muitos encantos e grandes mistérios não é nenhuma novidade para os inscritos aqui do canal Além da Nuvem. Hoje nós vamos ver um trecho de uma das aulas do curso A Verdadeira História do Brasil, que nós reeditamos e adaptamos como um vídeo aqui no canal Além da Nuvem, para que você possa conhecer esse que é um dos mais bem guardados segredos da Amazônia. Hoje nós vamos falar do Lago Parime, onde ficava, diziam os antigos, Manoa, e a cidade Eldorado, a lendária cidade repleta de ouro que os antigos exploradores europeus buscaram sem cessar, baseado nos relatos de diversas tribos indígenas que costumavam falar desse local. O mais impressionante é a quantidade de mapas antigos que mostram o legendário Lago Parime com uma riqueza de detalhes que fica difícil acreditar que era só uma lenda. Veja você mesmo. O Lago Secreto da Amazônia, aqui no Além da Nuvem. Lago Parime, ou Parima, é um lago lendário localizado na América do Sul e foi supostamente o local da lendária cidade de Eldorado, também conhecida como Manoa, muito procurada pelos exploradores europeus. A história oficial nos diz que repetidas tentativas de encontrar o lago não confirmaram a sua existência e foi descartado como um mito, junto com a cidade. O que a história reconhece é que a busca pelo Lago Parime levou os exploradores a mapear os rios e outras características do sul da Venezuela, norte do Brasil, sudoeste da Guiana, antes de que a existência do lago fosse definitivamente descartada pela historiografia do século XIX e século XX. Aqui na imagem você pode ver o rio Amazonas embaixo e acima o Lago Parime. Não são poucos os mapas que retratam o lendário lago, bem como a lendária cidade de Manoa e o Eldorado. Vamos ver alguns mapas antigos onde é possível ver o Lago Parime, bem claro, que vemos a Ilha do Marajó e a oeste o Lago Parime, aqui com um zoom onde acreditava-se estar a cidade de Manoa, o Eldorado. A questão é, será que de fato nunca foi encontrada a lendária cidade ou será que os achados é que não foram divulgados? Por razões óbvias, uma vez que os indígenas diziam que esta cidade era toda feita de ouro. A gente sabe que os europeus chegaram buscando ouro, prata, pedras preciosas, madeiras tinham valor e, evidentemente, eles negociavam com os indígenas. E muitas eram as tribos que falavam dessa localização lendária. Havia uma política de sigilo naquela época, tanto na Ordem de Cristo, que fazia as navegações de Portugal, quanto entre a Marinha Espanhola, as companhias das Índias holandesas, as companhias das Índias inglesas. Todos que faziam explorações, evidentemente, buscavam riquezas e mantinham muita coisa em segredo. Nós vamos falar um pouco desse lago, o Lago Parima ou Parime, a antiga Manoa. Lembrando que a capital do estado do Amazonas é Manaus. Nós vemos uma similaridade com a palavra Manoa. Manoa do Eldorado, vemos aqui, bem desenhada, bem representada a cidade. E você vê que, pelo tamanho que ele era desenhado, parecia ser um lago muito grande. E esse é um mapa de 1556. Esse outro, de 1744, também mostrava o lago no mesmo local, 200 anos praticamente de diferença, e o lago ainda era representado. E você pode ver, esse mapa ele é bastante detalhado, tem diversas cidades e nomes das regiões, mapeamentos de cadeias de montanhas e rios. Quer dizer, será mesmo que esse lago é realmente uma lenda e não era factual? Cabe a você decidir no que quer acreditar, né? Aqui vemos outro mapa, esse já em francês. Esse mapa de Rigobert Bon e Guilherme Reinal, do norte da América do Sul, ele também é um mapa altamente detalhado, datado de 1780,
com caminhos fluviais e serras, incluindo também o mítico Lago Parime. A legenda diz que foi aqui que os exploradores da caça ao tesouro, incluindo o Sir Walter Raleigh, acreditaram que poderiam encontrar a cidade semi-mítica, como é chamada, de Eldorado. Também possui cidades e portos, além de correntes eólicas e oceânicas, recifes, direções e outras informações. Então aqui nós temos abaixo a Ilha do Marajó e aqui está o Lago Mítico, inclusive chamado de Nova Andaluzia, que era o antigo nome da Península Ibérica enquanto estava na mão dos muçulmanos, né? Al-Andalus. Então aqui está um mapa altamente detalhado de 1780. Bom, eu mostrei apenas alguns, tá? Todos esses mapas aqui são mapas que mostram o Lago Parima, ou Parime. A gente sabe também que na Bolívia, na cidade de Bogotá, existe o Museu do Ouro. Como nós podemos ver, nessa região, próxima à floresta amazônica, e traz diversos objetos de ouro da era pré-colombiana, que eu já mostrei aqui também. Aqui vemos a fachada do Museu del Oro, em Bogotá, que é a capital e maior cidade da Colômbia, que reúne mais de 54 mil peças, uma grande variedade de peças em ouro, da era pré-colombiana, evidentemente. Braceletes, adereços, enfeites, símbolos religiosos, máscaras, entre outros são os objetos expostos, encontrados na América do Sul. Observe. Aí está, Museu do Ouro de Bogotá. No vídeo passado nós olhamos esse mapa de Urbano Monte, o Planisfério de 1587. E nós vimos duas coisas muito interessantes relacionadas ao antigo mapa do Brasil. A Bacia do Prata, região da Argentina, que vai ser a entrada para os rios ao sul do Brasil, e principalmente a Ilha do Marajó, entrada para o rio Amazonas. Existe uma grande diferença para essa configuração do mapa para a atual configuração da Ilha do Marajó, entre Belém do Pará e Macapá, capital do estado do Amapá. Hoje, a Ilha do Marajó, entrada para o rio Amazonas, possui este formato aqui. Mas na época de Urbano Monte, ela possuía este formato que estamos vendo aqui. Ao invés de uma grande ilha, diversas ilhas menores aqui. E qual pode ser a razão para isso? Bom, o inscrito do canal Lucas Fonseca, ele utilizou um site que possui essa função de você simular uma situação em que as águas do mar subissem de nível. Então você pode programar o quanto o nível do mar vai subir e então você simula como fica o mapa, como fica a configuração terrestre nessa situação. E ele foi alterando essa configuração para 30 a 45 metros acima do nível do mar, e o resultado foi muito parecido com o que nós temos no mapa de Urbano Monte. Observe. Acima, circulado, a Ilha do Marajó e a entrada para o rio Amazonas, e embaixo, na entrada do Prata. Aqui no mapa atual, né, a entrada do Rio da Prata, que vai entrar no rio Uruguai e no rio Paraná. Olha como fica se você subir o nível do mar. Mais parecido com o mapa de Urbano Monte. Aí eu fui nesse mesmo site que o Lucas Fonseca recomendou, que é o site FloodMap, e fui testando também. E coloquei uma elevação de 20 metros de água acima do nível do mar. E o que nós temos aqui na Ilha do Marajó? Um conjunto de ilhas, da mesma forma que aparece ali no mapa de Urbano Monte. Compare. Vamos ver. Interessante, não é? O que leva também a novas perguntas.
Por que naquele período as águas do mar subiram tanto? E o que as fez descer novamente? Nesses 433 anos que passaram desde que o mapa de Urbano Monte foi feito até os dias atuais. Qual é a sua opinião a respeito? Não esquece de deixar aí nos comentários. E se você gosta desse assunto, deixa seu like no vídeo. Se não tiver inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino, marcando em receber todas as notificações. E aqui você tem mais 2 vídeos com assuntos relacionados a esse para você escolher. Não esquece de divulgar o canal Além da Nuvem para sua família e para os seus amigos nas suas redes sociais, porque a verdade importa. Segunda-feira, 13 de novembro de 2023. Uma expedição de pai e filho se dirige pelo rio Paru, um curso de água que deságua na margem esquerda do rio Amazonas. Aceitamos colaborar com essa missão de exploração e reconhecimento. Por isso, o canal Além da Nuvem e o Instituto Licentia custearam os gastos da viagem que partiu de Almerim, no estado do Pará, e se dirigiu rio adentro em direção a um local misterioso que pode ter sido parte da Amazônia perdida do rei Salomão. Eu sou Márcio Pichel e você está no canal Além da Nuvem. Desde os descobrimentos portugueses do Brasil, ou melhor, dos redescobrimentos, uma vez que a América nunca esteve perdida de fato, havia a firme crença que as terras brasileiras haviam sido povoadas por fenícios e hebreus nos dias do antigo rei israelita Salomão, filho do rei Davi. Mais do que isso, muitos pesquisadores, desde jesuítas do século XVI a historiadores, etnólogos, linguistas, arqueólogos e exploradores dos séculos XIX e XX, defenderam esta tese de forma esplêndida. Mas de todas as teses explicativas da origem do homem americano, não há nenhuma tão fascinante como a de Onfroy de Thoron, um aristocrata francês cuja família fugiu pelo mundo e acabou no Brasil após a perseguição da Revolução Francesa. O cientista viveu 12 anos na América, estudou, pesquisou, enfiou-se no mato, adentrou as cavernas, decifrou monumentos. Exímio conhecedor das línguas nativas, tendo penetrado com profundidade no Quichua, sânscrito, grego antigo, hebraico, o erudito Onfroy de Thoron lançou uma corrente etnográfica espantosa, com uma argumentação bastante sólida. Demonstrou, com rigorosa lógica, que os índios do Brasil provêm de um povo distante. São descendentes dos marinheiros bíblicos de Salomão, o grande rei de Israel. Difícil encontrar uma tese defendida com mais calor, com mais eloquência, onde destacou-se a seguinte afirmação, abre aspas, a descoberta que fizemos do caminho que seguiam os navios de Salomão e do rei de Tiro há 2.880 anos para chegar à América, será, nesta memória, demonstrada de maneira irrefutável. Fecha aspas. Encontramos nos livros sagrados referências constantes às pedras raras do país de Ofir, ao ouro de Parvaim, às maravilhas de Tarsis. No Paralipômenos, livro 2, há isto. Salomão adornou seu palácio de belas pedras preciosas e do ouro de Parvaim. Onfroy de Thoron conclui que estes locais estavam onde hoje é o Brasil, mais especificamente na bacia amazônica. E este local, chamado Parvaim, estaria localizado no rio Paru. E foi exatamente neste rio que nossa expedição encontrou locais simplesmente incríveis. Blocos de pedra de forma retilínea, no que parecem ser grandes ruínas de antigas barragens e formações em completo aspecto ruiniforme, que significa basicamente forma de ruína. Olhe e diga você, se não parece, que há muito tempo atrás isso fazia parte de alguma mega construção. Talvez você ainda não esteja convencido com esta parte, esta entrada
deste complexo de edificações que podem ter milhares de anos. Porque se você observar bem, isso pode ter sido uma antiga barragem artificial, construída para servir alguma antiga civilização. Observe agora esses blocos retilíneos. Eles estão empilhados e uma parte está caído, como ruínas que desabaram. A beleza natural encanta e impressiona, mas é o olho clínico que fornecerá respostas às nossas perguntas. E aqui vemos o que pode ter sido a base de uma antiga civilização às margens do rio Paru. Exatamente, como disse Onfroy de Thoron. Água em abundância, água doce, peixes, árvores, sombra e água fresca. Digamos que esse seria, de fato, o lugar perfeito para se fundar uma antiga civilização, se você tivesse chegado de um outro lugar muito distante. Pois bem, Onfroy de Thoron, com larga erudição e uma lógica apurada, chegou a determinar a localização de tudo isso: Parvine, Ofir e Tarsis. Segundo ele, estavam no Brasil. Se você não sabe, Parvine, Ofir e Tarsis são locais mencionados na Bíblia, no Antigo Testamento, e que ninguém, de fato, sabe onde ficam. Esse era o local onde Salomão, auxiliado pelas tropas fenícias do rei de Tiro, junto com os navios hebreus, iam buscar matéria-prima para a construção do templo do Deus de Israel, Jeová, durante o reinado de Salomão, e que foi erguido em Jerusalém. As viagens, conforme mencionado no Antigo Testamento, aconteciam a cada 3 anos. Esse era o tempo em que as frotas levavam para sair e retornar. Então eram 3 anos de viagem, em várias viagens que foram feitas para buscar matéria-prima nesses misteriosos locais, que Onfroy de Thoron, com uma riqueza impressionante de argumentações, classifica como tendo sido a região do Rio Amazonas e demais rios, a sua rede fluvial. Está tudo no livro Voyage de Vaisseau de Salomon au Fleuve des Amazones, ou Viagens dos Navios de Salomão ao Rio das Amazonas, escrito em 1876. Mas não é só em águas em abundância, belas praias de rio e blocos retangulares que parecem uma antiga alvenaria que nós nos apoiamos para afirmar esta hipótese, mas sim em outros, digamos assim, monumentos ou construções que lá foram encontradas. Lembrando que esse local fica a 6 horas de viagem via rio do vilarejo mais próximo. E perceba como esta parede parece ter sido reta um dia. E hoje, devido ao desabamento de parte desta possível edificação do passado, inclusive essa é a perspectiva de quem esteve lá, de quem viu de perto. Parece que esta foi uma parede reta, quadrada, mas que hoje encontra-se em ruínas, como você pode ver aqui. As pedras inferiores, as pedras que se encontram na base, são pedras maiores do que as pedras superiores, pois fazem, possivelmente, a fundação de uma antiga estrutura que ficava exatamente neste ponto aqui. O aspecto ruiniforme é notável. É impossível olhar para esse local e não imaginar, ou pelo menos se questionar, se ele foi de fato alguma antiga construção. E perceba o ângulo reto nas águas do rio. Perceba que, pelo menos ao que parece, este ponto aqui forma um ângulo reto entre a parede
e as águas do rio. Ok, mas será que existe alguma evidência mais concreta de uma construção nesse local, além desta, digamos assim, muralha aparente de pedras que precisam ser examinadas e, de fato, ser confirmado que não se trata de uma simples formação natural? Além dela, será que existe alguma outra construção que dê para dizer e ter certeza que se trate mesmo de uma obra feita por mãos humanas neste local isolado, onde ninguém habita, a menos de 6 horas de viagem de barco? Deixe-me simplesmente adiantar-lhe a resposta. Sim, a resposta a essa pergunta é sim, existe. E nós vamos ver, assim que terminarmos de analisar essas imagens filmadas em primeira mão. Você está acompanhando a primeira expedição aqui do canal Além da Nuvem, junto com o Instituto Licentia e a nossa equipe que esteve lá e fez essas imagens junto conosco, apresentou aqui no canal junto conosco. Você está vendo em primeira mão aquela que pode ser simplesmente a primeira evidência encontrada da Amazônia de Salomão. Observe os detalhes, como de fato parece ser uma construção artificial. Aqui está, novamente, a parede feita nas margens do rio. Vamos seguir observando para ver agora o incrível fosso. Nós chamamos assim, um fosso de pedra, feito com as mesmas pedras que você encontra em todo local, naquele rio. E ali do lado, adentrando um pouco na mata, você pode encontrar essa estrutura quadrada saindo do solo. Pode ser um fosso, mas pode ser também a parte de cima de alguma estrutura maior que está soterrada. Independente do que quer que seja, essa é claramente a evidência de uma construção de pedra nesse local. Quando ela foi feita e quem a construiu? Bom, essa é uma pergunta que devemos fazer para encontrar respostas a mais este enigma da história oculta do Brasil. E nós jamais teríamos encontrado este local se não fosse pelo trabalho do Instituto Licentia de Educação, que fez um resgate histórico e examinou atentamente essas obras antigas desses autores que escreveram sobre essas coisas escondidas da nossa história. Parece engraçado, ou quem sabe até profético, que essa primeira expedição, custeada pelo canal Além da Nuvem e pelo Instituto Licentia de Educação, tenha sido executada por um pai e um filho. Porque, na verdade, o que pode estar acontecendo aqui é uma restauração entre uma nação filha que descobre sua verdadeira origem, seus verdadeiros pais, seus verdadeiros ancestrais. Enquanto vemos as fotos que foram tiradas pelo Tom e pelo seu pai, enquanto foram até o local, deixe-me convidá-lo a fazer o curso Verdadeira História do Brasil, junto conosco no Instituto Licentia de Educação, para que você possa também conhecer os autores e o que eles escreveram a respeito da Amazônia de Salomão. Além disso, além da chegada dos fenícios, visitas de egípcios, cartagineses, vikings, celtas e outros povos. Isso tudo muito antes de, abre aspas, Pedro Álvares Cabral descobrir o Brasil, fecha aspas. Você descobrirá que a América nunca foi perdida e por isso não havia necessidade de descobri-la. Assim,
E todos esses autores que nós estudamos detalhadamente em aulas editadas, super dinâmicas e didáticas, você mesmo poderá ler, pois nós temos a Biblioteca Licentia, com todas essas fontes, esses autores e suas obras, para você poder ler na sua casa. Acesse agora institutolicentia.com e adquira o curso Verdadeira História do Brasil. E você pode parcelar em até 12 vezes no cartão, pois esta foi só a primeira expedição, a de reconhecimento. Faça parte das próximas. Venha para o Instituto Licentia de Educação. O link está na descrição do vídeo e no comentário fixado no topo. Começou a grande redescoberta. Imagine um app que te torna parte da grande redescoberta. Nosso país teve sua história ocultada para esconder uma grande e nobre tradição. Ruínas antiquíssimas de Salomão, dos antigos fenícios, vestígios das presenças de egípcios, vikings, atlantes e outros povos aqui, em território brasileiro e americano. Você se tornará um redescobridor do Brasil e será parte da grande campanha de redescobrimento das origens de nossa nação. A palavra redescobrir significa remover, tirar aquilo que cobre algo, total ou parcialmente. Então, prepare-se para se tornar um redescobridor do Brasil e do mundo. Redescobridores.com. Mas o que é isso? Redescobridores, essa rede de descobridores, o Redescobridores é um web app que surge com a finalidade de tornar viável a redescoberta da história desse país. O web app não precisa sequer baixar a aplicação no seu dispositivo celular ou no seu computador, e você acessa direto pelo site redescobridores.com. Ele é uma ferramenta poderosíssima que tornará você parte direta da grande redescoberta. Você terá acesso a um mapa que lhe permite marcar e inserir locais próximos a você ou que você conhece, colocando ali fotos do local, para indicar que eles precisam ser explorados pelos redescobridores. Você terá acesso aos relatórios das expedições realizadas pelos redescobridores e saberá, em primeira mão, das novas redescobertas. Você tem possibilidade de se tornar parte da equipe de planejamento de expedições e ajudará a tomar decisões sobre quais locais devemos ir e redescobrir, para trazer ao grande público por meio de nossos canais de divulgação e veículos que nos convidem para mostrar ao público a grande redescoberta. Receba recomendações de livros antigos e ainda prints de localizações deixados pelos antigos exploradores, com os melhores trechos separadinhos para você, que resgatam a verdadeira história do Brasil e do mundo. Assim, você economiza tempo, muito tempo. Você poderá também saber se há outros redescobridores perto de você e verificar se eles desejam manter contato. Assim você pode ter contato com pessoas que, assim como você, estão fazendo parte da grande redescoberta na sua localidade. Tem acesso ao calendário de expedições e eventos dos redescobridores, exclusivos. Você vai fazer parte da história. Essa é nossa grande iniciativa para redescobrir o Brasil e, quem sabe, o mundo. Redescobridores.com, a rede que vai fazer a grande redescoberta. Instituto Licentia de Educação, o portal do conhecimento profundo. Você está pronto para mergulhar no mais profundo conhecimento? Bem-vindo ao Instituto Licentia de Educação, onde a aprendizagem se transforma em uma jornada fascinante e enriquecedora.
Por que o Instituto Licentia? Conteúdo exclusivo. Somos a plataforma com o melhor e mais completo conteúdo fechado da internet sobre pesquisas de assuntos ocultados. Nossos conteúdos são cuidadosamente elaborados por especialistas e abordam temas que vão muito além do superficial. Didática aprofundada. Aprenda de forma didática e aprofundada. Não nos contentamos com o básico. Queremos que você compreenda os conceitos em sua essência. Cultura, restauração e resgate. No Instituto Licentia, não apenas ensinamos, mas também moldamos uma nova cultura. Valorizamos tradições perdidas e buscamos restaurar o conhecimento perdido em nossa sociedade. Instituto Licentia de Educação, revelando o conhecimento. Comunidade integrada. Junte-se a uma comunidade vibrante de pesquisadores, estudantes e entusiastas. Troque ideias, debata e aprofunde seu aprendizado. Caderno virtual. No caderno virtual, você faz mais do que anotações. Você registra seus insights profundos e faz pesquisa enquanto assiste às aulas. Registre suas descobertas para escrever a sua história. Biblioteca Licentia. Imagine ter acesso a centenas de livros antigos, pergaminhos e documentos históricos raros, além de teses de mestrado e doutorado de centenas de PhDs de diversas áreas, o que lhe dará muito embasamento e fontes de pesquisa. Na Biblioteca Licentia, você encontrará fontes autênticas que revelam nosso verdadeiro passado. Esses tesouros literários servem como base para as nossas elaboradíssimas videoaulas e você terá total acesso a tudo isso. A plataforma de ensino com o melhor conteúdo fechado da internet. A outra história do mundo. Módulos. A saga dos Elohim e a pré-criação do mundo. Os deuses Arcontes e o Demiurgo. Atlântida, Hiperbórea e o Enuma Elish da Babilônia. O éter e a divisão dos eons, Grande Tartária e Dilúvio, Tartária, a realeza sagrada e o verdadeiro Graal, a era cristã e o rei do mundo, além de aulas ao vivo. Verdadeira história do Brasil. Os módulos são Pré-história e o Brasil dos Fenícios, Guerreiras Amazonas e Gregos Antigos, Sumérios e Babilônios, Hebreus de Ofir, a Ioctonia Brasilena, Reis Salomão e a Solimônia Brasilena, Brasil, Profecias e o Quinto Império, Nação Templária, a Ordem de Cristo e o Brasil, o Graal e a Ilha Brasil, Eldorado, a Maçonaria e o Brasil. E agora, o conteúdo Conspiratorium, muito além das teorias de conspiração. Os módulos são estes: Teoria da Conspiração, Illuminati, Casa de Rothschild, Maçonaria, Horda Negra, Quarta Teoria Política, Agenda do Caos. E ainda mais de 60 vídeos de arquivos, somente conteúdo censurado. E que tal o conteúdo Mistérios Não Ditos? Os grandes mistérios da realidade sobrenatural. Módulos Sobrenatural, Demonologia e Ocultismo expostos. Compendium Maleficarum. E ainda, aulas ao vivo. Outro conteúdo? Você quer conteúdos mais científicos? Ok, formate Cosmologia e Ciência. Módulos: Revisão cosmológica e científica. Continuidade física do universo. Terra cratera. E a teoria de Godgev Lambsty. Cosmovisão e física quântica. E ainda, para você ter um despertar econômico e novas possibilidades em sua vida prática, Capitalismo Reverso, que tem os módulos A Conquista da Liberdade,
Sabedoria antiga versus marxismo moderno. Economia reversa. Agroecologia e agroflorestas. Energia livre. Eletrocultura. Alimentação agroecológica. Comunidade viva e reversão total. E o conteúdo Escola de Brokers 3.0. Torne-se agora um broker, um agente do mercado internacional, sem precisar investir dinheiro e ganhe em dólares sem sair de casa. A profissão que eu mesmo, Márcio Pichel, fundador do Instituto Licentia, exerci ao longo de 15 anos. Com os seguintes módulos: entrando no mercado internacional, fornecedores e clientes, negócios, contratos e jogo de documentos, seja um broker, logística marítima e mais 70 videoaulas curtas de perguntas e respostas com base nas perguntas dos alunos que foram feitas durante as versões 1 e 2 do Escola de Brokers. Essa é a aperfeiçoada versão 3.0. O Instituto Licentia de Educação conta ainda com conteúdos totalmente fora da caixa, como o curso Vibrações Vitais, que te ensina a dominar o poder do magnetismo em seu corpo e mente. O curso de inglês essencial da gramática inglesa, com tudo o que você precisa saber para entender de forma rápida e prática como funciona a língua inglesa. E ainda, o Instituto Licentia traz agora um conteúdo urgente que diz respeito às mudanças que o mundo passa nesse momento, a inteligência artificial e suas implicações para o futuro da humanidade, além da IA. Por isso, vem agora para o Instituto Licentia de Educação e torne-se um ser humano desperto e consciente da realidade. Instituto Licentia de Educação, Perfectionem Humanam, a busca pelo aperfeiçoamento humano. Não perca tempo, matricule-se no Instituto Licentia e comece agora a sua jornada rumo ao conhecimento profundo. Clique abaixo para se inscrever. Escolha o plano que melhor se adequa a você e sua família e embarque agora nessa jornada rumo ao conhecimento profundo. E lembre-se, o ser humano pleno deve aprender a enxergar longe em todas as direções. Eu sou Márcio Pichel e você está no Instituto Licentia. Seja bem-vindo.